Dando prosseguimento ao nosso tópico sobre mundos pequenos, tudo que a gente já viu em vídeos anteriores, eles serviram para a gente instrumentar a nossa rede, o nosso grafo, e extrair informações. E essas informações, aquelas métricas, elas estão diretamente relacionadas com a questão dos mundos pequenos. Aqui a gente vai fazer um fechamento, trazendo à luz alguns pontos bem importantes que remete desde a parte do significado da distância social, ou, ou também e também aplicada a um conceito que é chamado 6 graus de separação, que já foi mencionado nas primeiras aulas do curso, mas aqui a gente vai retomar e vamos trazer, por fim, um conceito que está relacionado com os amigos, os nossos amigos em uma rede. No caso, uma rede social, mas isso pode ser expandido para algo genérico, né? Um item numa rede, um elemento que faz parte da rede, e esse elemento ele se relaciona com outro elemento, e a relação desse outro elemento com um terceiro pode ser entendido como um amigo de um amigo. Então, é um pouco disso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo em específico. Uma rede que, em geral, não é tão conhecida pelo grande público, mas ela tem um potencial muito interessante e que ajuda a compreender essa questão da distância social, são as redes de coautorias. Uma rede de coautoria é uma rede formada, como o próprio nome fala, por autores. Por exemplo, a gente publica um artigo, que está um exemplo de um artigo que foi publicado pela gente, uma série de pesquisadores. O- um artigo, de uma maneira geral, ele tem autores, que aqui estão, e outros metadados, claro. Mas focando apenas nos autores. Então, cada autor ele entraria como um nó na árvore, né? Um nó no grafo. Ele seria um vértice. E como nesse artigo todo mundo teve sua contribuição, então existe uma ligação entre todo mundo aqui, entre todos esses autores. Então, obviamente, cada autor ele pode ter outras publicações, se relacionar aí com outros autores, ou até mesmo com os mesmos, né? E reforçar isso, enfim, com uma aresta aqui um pouco mais larga para modelar esse relacionamento que está mais forte. Mas, de toda forma, são autores que se relacionam entre si e formam uma rede de autoria. Pois bem, com essa perspectiva, a gente tem um estudo de caso que é, na verdade, uma grande referência para a área. Um estudo de caso que é relacionado com Paul Erdős, né? Um matemático húngaro, bastante conhecido, que teve grandes contribuições para a área de ciências de redes. Então, ele, durante a sua vida, ele teve colaboração com centenas de pesquisadores, mais de 500 pesquisadores. Aqui, por exemplo, está a rede Ego do Paul Erdős. Essa imagem eu tirei do livro referência que a gente está usando aqui na disciplina. Então dá para ver que numa rede Ego, o, o elemento principal é, é, é o elemento de estudo, nesse caso, o próprio Paul Erdős, e cada bolinha dessa, cada vértice desse, é um autor que ele publicou um trabalho científico. Então, quanto maior a bolinha, maior é o grau nessa rede, que é chamada especificamente uma rede de ego, né? Ego que vem da egocêntrica, né? A rede do indivíduo em específico. Devido à enorme influência do Poetos, a comunidade criou uma distância em sua homenagem, chamado Erdős Number, que é a distância em redes de autoria para o próprio Paul Erdős. Por exemplo, se alguém publica um artigo, e obviamente nesse artigo vai ter alguns autores, e é possível que esses autores tenham publicado outros artigos, e esses outros artigos tenham outros autores, e a distância de Erdős é justamente quantos autores são necessários até você chegar em alguém que publicou um artigo com Paul Erdős, né? Então isso é bem interessante, é um problema
bem conhecido na área, na literatura. Então, em um estudo feito com mais de aproximadamente 300 mil matemáticos, né, ao redor do mundo, foi observado que a mediana da distância Erdos foi de 5, ou seja, na área de matemática a turma precisaria 5 autores, né, diferentes até chegar em alguém que publicou com Paul Erdos. E além disso, um estudo interessante foi, o pessoal pegou os ganhadores da medalha Fields, né, que é considerado o Nobel da Matemática, e calculou o número de Erdos para os ganhadores da medalha Fields. E foi percebido que a mediana dessa distância é 3. Ou seja, quem ganha uma medalha Fields, ela precisa apenas de 3 saltos para chegar no Paul Erdos. Isso acaba intrinsecamente nos provocando sobre essa distância social. Né? É uma distância que a gente pode tentar balizar, aqui no caso do Paul Erdos, né? Mas é possível fazer isso com outros tipos de redes. Um um estudo de caso bem conhecido também, inclusive mencionado nas primeiras aulas, é o caso do Kevin Bacon, né? Um autor de Hollywood de bastante sucesso nos anos 80 e 90. Então ele fez dezenas de trabalhos. Todo mundo brincava que todo mundo conhecia o Kevin Bacon ou de certa forma interagiu com ele em alguma produção. E a gente já mostrou, né? Teve o The Oracle of Bacon, que mostra, dado um ator ou uma atriz, é possível encontrar a distância medidas em bacons, né? Que é como se brinca, né? Isso que é um jogo, na verdade. Com quantos saltos é necessário até chegar em uma produção que foi feita com o Kevin Bacon. Na verdade, isso ele foi chamado, que era o nome do jogo era 6 graus de separação de Kevin Bacon, né? Porque foi realmente observado um número médio bem próximo de 6, né, na altura. De toda sorte, essa questão dos 6 graus de separação, ela ganhou fama de uma maneira mais global, digamos assim. Não porque, obviamente, o Kevin Bacon teve uma influência, mas isso vem de muito antes, na década de 60, um projeto, né, um experimento realizado por Stanley Milgram, onde ele fez um experimento, ele selecionou uma amostra da população em Nebraska, aqui em amarelo, e deu algumas cartas pedindo para essas pessoas enviarem para um destinatário que estava em Massachusetts, ali em Boston, só sabendo o nome, né? Não tinha o endereço do destinatário. Ó, entrega aqui para fulano essa carta e dê um jeito. Então essa pessoa deveria mandar para uma outra pessoa, essa outra pessoa mandaria para uma terceira pessoa e por aí vai até que chegasse lá. Obviamente, nem todas as cartas chegaram, mas as que chegaram tiveram uma distância média, ou seja, uma pessoa manda para outra de aproximadamente 6, né? Então é daí que vem esses graus de separação. Na verdade, isso já vinha sendo estudado antes da década de 60. Na década de 20 já se vislumbrava esse tipo de distância, mas de toda sorte, né, o experimento do Milgram foi o que deu uma maior notoriedade. Também já, inclusive, mencionei em vídeos anteriores experimentos e estudos realizados com usuários do Facebook mostram que esse número 6 na verdade, é bem menor do que 6, né? Chegando próximo de 3, entre 3 e 4. Bom, existe um game, né? Um jogo chamado The Wiki Game, em relação à Wikipedia, onde a gente pode praticar e verificar essa questão dos mundos pequenos e com essas distâncias sociais, esses 6 graus de separação. Super interessante. A ideia do jogo é, por exemplo, ele você clica aqui, né, em Play Now, ele vai dar, isso aqui fica mudando, tem um ranking aqui, uma espécie de gamificação, mas ele te dá um Wikipedia, uma raiz, uma página do Wikipedia, aqui, por exemplo, Walmart,
E nessa página do Wikipedia tem links. Então a ideia é você clicar aleatoriamente nesses links, ou vocês podem até, sei lá, ter algum tipo de estratégia. E quando você clicar nesses links, vai para uma outra página, e vai para uma terceira página, uma quarta página, e por aí vai, até chegar numa página que ele pede aqui. No caso, a meta é chegar na página de linguagem hebraica, né? Então, obviamente, isso não é, você não fica eterno, né? Tem um tempo relativamente curto, e esse tempo vai diminuindo até zerar, e é super interessante. Isso acaba também não justificando, mas acaba reforçando a questão dos mundos pequenos, né? Então, com poucos links, você consegue chegar em um destino a ermo, né? Nesse caso, um destino guiado, né? Que era uma página específica. Bom, e isso acaba influenciando uma série de novas métricas que a gente não discutiu aqui nessa série de vídeos, que estão relacionadas com o conceito de um amigo de nosso amigo. Então, dois termos que a gente pode definir é o conceito de tríades e triângulos, né? Então, suponha que aqui em verde é um elemento da rede. Esse elemento da rede ele tem conexões, ou seja, digamos que é uma rede social, né? Ele tem amigos em vermelho. Então, quando eu tenho um amigo, no caso desses dois amigos, existe uma alta probabilidade que esses dois nós aqui eles sejam conectados também. Não é obrigatório, mas existe uma probabilidade interessante. Quando eles são conectados na rede, a gente forma um triângulo, né? São três conexões onde todo mundo conversa com todo mundo. Isso acaba remetendo a uma série de possibilidades bem interessantes. As tríades e os triângulos, a partir desses conceitos, a gente pode criar uma nova métrica chamada Clustering Coefficient, ou coeficiente de clustering, que ele tem uma aplicação interessante. Através dessa métrica, a gente pode entender como um nó ele está relacionado com seus vizinhos. Se existe uma relação similar a uma topologia em estrela, né? Só lembrando, a topologia estrela é uma topologia onde a gente tem um nó central, que é a gente, por exemplo, e os nossos vizinhos, né? Os nossos colegas, amigos nas redes sociais. Então, a topologia em estrela teria um jeitão como esse aqui. Então, antes da gente entrar aqui nas equações matemáticas, como é que funciona a ideia, né? Então, vamos lá. Então, observe aqui nesse desenho, que em azul, isso aqui é uma rede ego, né? Uma rede ego do elemento em azul, ou seja, na rede ego tem todos os vizinhos do nó em azul. São esses três vizinhos, são esses três vértices aqui, certo? Então, tem uma conexão. O nó em azul, obviamente, se é uma rede ego, né? Eles têm que ter uma conexão entre si aqui, o nó azul com esses três branquinhos. Porém, nesse caso, os nós, os vizinhos do nó azul, eles também se relacionam entre si, né? Eles têm uma relação aqui. Se a gente observar, com esse cenário, quantos triângulos são possíveis, desde, obviamente, que o triângulo, o nó azul faça parte, né? Então, a gente pode contar. Então, esse aqui seria um triângulo, né? Vou até apagar aqui para ficar mais fácil. É, vamos aqui calcular, desenhar na verdade, né? Então, a gente teria um primeiro triângulo, que seria esse aqui. Um segundo triângulo seria esse outro. E um terceiro seria esse outro. Ou seja, são três triângulos possíveis. E no caso, existem os três, né? Porque existe a conexão aqui realmente entre todos os vizinhos com o nó em azul, e o nó em azul. Então, o coeficiente de clustering para esse caso seria 1, porque todos os triângulos possíveis ali estão representados. Num outro cenário, observe que aqui está em linhas pontilhadas, em vermelho, essas conexões entre esses vizinhos do nó azul foram retiradas. Então, nesse cenário aqui, o único triângulo que existe é esse de cá, né? Então, ou seja, dos três triângulos que são possíveis ali, eu só tenho um. Por isso que o coeficiente de cluster é 1/3. E num caso ainda mais robusto, né, digamos assim,
a gente eliminou todas as conexões entre os vizinhos do nó em azul. E nesse caso eu não tenho nenhum triângulo. Se eu não tenho nenhum triângulo, o coeficiente de clustering é zero. Então, observe, nesse cenário aqui em específico, é justamente uma rede em estrela, a mesma coisa. É o nó azul se ligando com os seus vizinhos. E não existe conexões entre os vizinhos. Então, na verdade, como eu já frisei, o coeficiente de clustering, ele mede quão próximo de uma topologia em estrela, que é esse caso aqui, está um nó ou a rede, né? A gente pode generalizar isso para a rede como um todo. E naqui, por isso que a gente chama que esse coeficiente ele acaba medindo essa questão do star doom, né? Doom é algo que se destaca, né? Então, se destacaria aqui a capacidade de ser uma topologia em estrela, né? Em star. Então, é uma topologia em estrela pura, né? Onde tem um nó central e se comunica com os seus vizinhos. Em relação à matemática, as equações, diz que um, um clustering, o coeficiente de clustering de um nó I na rede, ele vai ser dado por essa relação, que é uma relação bem simples, é dado essa letra grega, né, tal, que ela acaba remetendo quantos triângulos o nó I tem. Então, nesse caso aqui, nenhum, né? Seria zero. Nesse caso aqui tem um triângulo e nesse caso aqui tem três triângulos. Então, tal I é o número de triângulos que o nó I tem. E tal max, ele acaba remetendo ao número máximo de triângulos possíveis naquela configuração. E como a gente já viu, o número máximo de triângulos é uma combinação, na verdade, né, do número de vizinhos. Esse KI é o número de vizinhos, nesse caso aqui no azul, ou seja, eu tenho três vizinhos, então é uma combinação 3, 2 a 2, né? Então, só fazendo aqui a transformação dessa combinação, seria o número de vizinhos do nó I menos 1 sobre 2. Aí esse 2 vai para cima. No final, a gente chega nessa equação, mas que, como eu mencionei aqui, facilmente a gente consegue entender o que significa essa equação, né? O que significa esse coeficiente de clustering. Se for um valor muito próximo de 1, significa dizer que a rede ego desse nó é, é uma rede completa, né? Está todo mundo conectado com todo mundo. Se for um valor próximo de zero, significa dizer que a rede ego aqui lembra não, é especificamente uma topologia em estrela, como isso aqui. Então, essa métrica varia entre 0 e 1. Obviamente, como vocês devem perceber, é, para ter um triângulo, eu tenho que ter pelo menos dois vizinhos, né? Senão não tem como formar três ligações. Então, essa métrica só faz sentido para nós que tem pelo menos dois vizinhos. E como é que a gente faz um valor médio para a rede como um todo? Observa que não tem mais o i, né? É C, C seria o coeficiente de clustering para a rede. Então a gente vai pegar todos os coeficientes de clustering de todo i, ou seja, de todo nó da rede, não de todo nó, mas só daqueles nó i cuja os vizinhos eles possuem pelo menos dois vizinhos, né? Maior do que um. Então quem tiver dois vizinhos para frente entra aqui nessa equação. E é uma média, né? Eu tenho que somar todo mundo e dividir pelo número de nós que tem pelo menos dois vizinhos. Então é uma equaçãozinha aqui bem simples, mas que da mesma forma que a gente interpreta esse coeficiente para uma rede ego, seria para a rede como um todo. Ou seja, se a rede como um toda tiver um coeficiente de clustering próximo de zero, é porque essa rede é uma estrela, ou ela tende à estrela, ou seja, ela vai ter lá uma celebridade um hub que detém o maior número de comunicações na rede. Por outro lado, se esse coeficiente de cluster for próximo de 1, significa dizer que isso é uma rede absurdamente, na verdade é uma rede completa, né? Porque está todo mundo conectado com todo mundo. Então, sem a gente desenhar o gráfico, só com essa métrica eu consigo ter esse tipo de informação que é super relevante aqui para o nosso problema.
E claro, né, não era de se esperar menos, isso já está implementado no NetworkX. Aqui só essas duas redes, só para contextualizar, é, é a mesma rede daqui, a gente só está colocando nome aqui nos vértices. Então já existem funções que calculam os triângulos de um grafo G. Ele já vai dizer, por exemplo, no A tem três triângulos, né, como a gente já falou, um aqui, outro aqui e o terceiro aqui. Ele calcula para todos os nós, como é que está todo mundo conectado, todo mundo tem três triângulos. Ele calcula o clustering, coeficiente de clustering, o grafo para um nó específico, ou para todo mundo, se eu quiser, né? Ele já calcula para o A, para o B, para o C e por D. Calcula o valor médio do cluster, como a gente já mencionou, nesse caso seria 1, né, para esse caso aqui. Aí de propósito eu removi essa conexão e essa conexão aqui e mandei calcular novamente, só para vocês verem que realmente, né, ou seja, se o A tinha três triângulos, quando eu removi essas duas conexões, ele só tem um triângulo, então ele foi um terço, né, 0,33. Observe que o B agora não consegue formar nada, né, então por isso que é zero, ele não consegue formar triângulo, ele só tem um vizinho, que é o A, nesse cenário. E C e D, nesse caso, eles permaneceram aqui com os valores iguais, né? O dele tem dois vizinhos aqui. Bom, e o cluster médio, novamente, é só somar todo mundo e dividir pelo o número de nós que tem pelo menos dois vizinhos. Então, a gente pode calcular isso usando funções já implementadas no próprio NetworkX. Bom, só pegando um caso em particular, a rede que a gente tem usado em vários exemplos aqui ao longo dos vídeos, dá para ver que essa rede ela tem um cluster médio 0,16, ou seja, bem próximo de zero, né? O que remete que a topologia que ela tem é uma topologia estrela, né? Tem um nó que ele se destaca, e aqui dá para ver que é o F, né? O F ele tem um grau 4, né? Ele acaba se conectando com vários nós da rede, então ele seria a nossa celebridade aqui nesse cenário. Bom, então, fazendo aqui um pequeno fechamento, a gente viu várias definições, métricas, funções implementadas aí no NetworkX que calculam toda essa exploração de insights relacionados com os mundos pequenos, que tem uma característica muito importante, né, na teoria de ciências de redes, porque acaba remetendo que as distâncias entre os elementos da rede, elas não são enormes, existem distâncias, obviamente, mas que mesmo não elementos diferentes não estando conectados diretamente, a gente pode fazer vários saltos e conseguir ter uma conexão indireta, digamos assim. Métricas como menor caminho, diâmetro da rede, coeficiente de clustering e componentes conectados, componentes fortemente conectados, que tem uma aplicação bem importante, além de outros, a gente discutiu em linhas gerais nesses vídeos. Aqui eu gostaria de reforçar uma leitura adicional no Atlas, né? Esse livro que é disponibilizado gratuitamente pelos autores. Eu sugiro aqui a leitura desses quatro capítulos, o 7, o 9, o 10 e o 26, em especial o 26, apenas as três primeiras subseções, que trata sobre homofilia, e reforçando a importância, né? A homofilia, o que mede a homofilia que é a sortatividade, né? Que elementos similares se conectam com elementos similares, isso é extremamente importante. E ele está aqui um pouco descrito, né? Nesses primeiros três subseções. Então é isso, a gente termina por aqui. Esse tema de mundos pequenos é bastante relevante e a gente vai continuar com outros assuntos nas próximas aulas. Então, até lá.